O Senhor o sustentará do leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos nesse espaço para podermos nos entregar nas Tuas mãos, muito mais naquilo que diz respeito à vida do ser humano, assim pedindo ajuda, Senhor nosso Deus, para todos quantos padecem de várias enfermidades, aqueles que se encontram nos seus aposentos, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que estão sendo operados nesta hora e aqueles que estão na expectativa de uma operação. Que o Senhor esteja com todo o corpo médico, que o Senhor esteja com todos os técnicos, para que nada de mal possa acontecer para nossos irmãos, para que a restauração seja uma realidade. Também queremos, ó Deus, que o Senhor esteja com a nossa reverenda Joyce Bárbara Myers Brown, que está lá nos Estados Unidos, doente, e nesta doença, Senhor nosso Deus, reconhecemos plenamente que o Senhor está presente. O Senhor irá curá-la. O Senhor poderá, Senhor nosso Deus, fazer com que os milagres aconteçam na vida dela e que esta saúde seja restaurada, de tal maneira que ela se sinta bem depois desta restauração. Não só a ela, mas também a todos quantos não mencionamos, esperando que o Senhor nosso Deus possa estar com eles. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para o dia de hoje, nós temos o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Prestemos atenção à leitura da Epístola. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Que o Senhor nosso Deus e bom Pai aceite abençoar estas palavras em nossos corações. Amém. A fé produz obediência. A Epístola aos Hebreus é um livro anônimo. Em alguns pontos de sua linguagem, é como se fosse escrito pelo apóstolo Paulo. Como parte das Escrituras, fala da autoridade divina. Foi escrita cerca do ano 68, ano Domino. O motivo da epístola foi a necessidade de um apelo especial a todos os hebreus que tinham professado a fé em Jesus Cristo como o Messias, e por se ter alguns hebreus que estavam vacilando sua fé, foi necessário lhes exortar para que tivessem uma fé viva. Pelo que, deixando os rudimentos de doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé nos dá confiança quando as coisas que esperamos e convicções quanto às coisas que não vemos. Por intermédio da fé, vemos Deus. O capítulo 5, versículo 9 de Hebreus nos ensina de que Cristo era sacerdote, porque, em primeiro lugar, tinha uma natureza humana capaz de simpatizar com a nossa fraqueza. Em segundo lugar, ele foi divinamente constituído como Arão o tinha sido. Assim sendo, encontramos as qualidades do sacerdote, aquele que segue Cristo como seu Senhor e Salvador. Neste contexto, caríssimos irmãos, vemos que o sacerdote deve ser aquele que é designado por Deus. E como sabemos, ninguém pode tomar para si esta missão. Tem que ter o testemunho da igreja. Sempre que nós nos encontramos na igreja e haja jovens que queiram ingressar numa escola teológica,
a primeira coisa que é feita é que seja membro em plena comunhão, seja assíduo da igreja local e também seja aquele que seja membro em plena comunhão. E é nesta ordem de ideias que a igreja possa passar uma carta de recomendação para que este seja participante. Neste contexto, o sacerdote tem que ter o coração compassivo, porque precisa de ser uma pessoa com ternura, uma pessoa que tenha paciência para conversar com os homens que são ignorantes e errantes, tendo amor, compaixão e exemplo de fé, conversando com eles de uma forma amena e não ralhando os membros. No Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 36, lemos que Jesus, tendo visto a multidão, teve compaixão porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vejamos, prezado rádio ouvinte, prezado irmão, a forma de como Jesus teve compaixão com todos aqueles que estavam a sós, com todos aqueles que eram pecadores. E ele aproximou-se mostrando sua compaixão com aqueles irmãos. Também nós descobrimos que é necessário que se tenha paciência, que se tenha experiência, esta experiência que vai fazer com que possamos compactuar com os nossos irmãos e irmãs que estão em tristezas, que estão em tentações, que estão em várias enfermidades. Isto muitas vezes acontece com muitos sacerdotes ou mesmo com pastores que, quando estão numa infelicidade, vendo pessoas que estiverem a chorar, a tendência é de ralhar, é de dizer que não chorem mais, mas que quando isto acontece para com o nosso ente querido, nós como sacerdotes também reagimos da mesma maneira. E desta forma nós precisamos e devemos aconselhar e nos aconselharmos também, para que, aconselhando os demais irmãos, tenhamos que cantar com eles, orando com eles, pois que o chorar não é eterno, é passageiro. E assim queremos que cada um de nós seja aquele que possa aconselhar de tal maneira que se sinta como ele responsável do que está a acontecer na vida daquela irmã ou daquele irmão. No nosso texto, o tema central é a fé produz obediência. Aqui, nós, ao lermos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 11, descobrimos a morte de Lázaro. Quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs, isto é, Maria e Marta, ficaram preocupadas e enviaram uma mensagem a nosso Senhor Jesus Cristo sobre a doença de seu irmão, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Foi a mensagem que elas enviaram, pois que Lázaro era amigo de Jesus, Jesus era amigo de Lázaro, e elas como irmãs esperavam que Jesus fosse e curasse de uma forma imediata, mas ele se demora por 2 dias antes de ir a Betânia. Quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido. E Marta, ao ver Jesus atrasado, expressou sua frustração e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela reconheceu o poder de Jesus, mas também expressou a palavra de dor, a palavra de perca de seu irmão. Mas Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias de morte, pois que Jesus movesse de íntima compaixão e mostrando que ele tinha poderes da vida e da morte. O milagre foi notável por ser a ressurreição de um defunto de 4 dias. Nesta, meu caro rádio ouvinte, meu caro irmão, vemos que Jesus
Comovido na presença da morte, Jesus simpatizou-se com a família de Lázaro e chorando. E assim que ele mostrou este choro, esta tristeza, Jesus pediu que tirassem a pedra, porque ele não faz milagrosamente o que nós podemos fazer. Jesus orando e dando graças na certeza de que o Pai o ouvia. Jesus mandou sair o defunto do sepulcro. Jesus instruiu os amigos a libertarem o ressuscitado, como ainda hoje nos manda libertar dos antigos embaraços. Sabem perfeitamente que cada um de nós tem pecado, ou mesmo peca. E Jesus diz que até hoje nós devemos nos desligar desses embaraços mundanos, pois que as pessoas que estão com Jesus devem ter sempre uma novidade. A novidade que se deve ter é mesmo a novidade de se ter uma vida que é uma vida garantida, uma vida em Jesus Cristo, uma vida de esperança, pois que o nosso tema aqui realça que a fé produz obediência. Se Jesus Cristo não obedecesse a seu Pai, ele não teria que ressuscitar, não teria esta palavra de ordem. Se também o sacerdote não tiver a fé e não tiver aquela obediência em Deus, tudo o que faz também não produz algo que garante uma vida aceitável. Assim, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, segundo Atos 5:32. Deus oferece a salvação eterna àqueles que lhe obedecem. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, nós precisamos de seguir o caminho de obediência, pois que é o caminho que dá o garante da vida, porque Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedeçamos a ordem de Jesus Cristo, obedeçamos a ordem dos nossos líderes, obedeçamos a ordem daqueles que nos dirigem, pois que se não obedecermos, se sermos desobedientes, não teremos resposta. A nossa fé será uma fé vã, mas se obedecermos, a nossa fé poderá produzir uma aceitação, e esta aceitação que é a aceitação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nosso Deus, aquele que nos fez com que tenhamos fé, esta fé deve ter continuidade para que a nossa obediência seja ela em Cristo Jesus. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, desde hoje e para sempre. Amém.